Olá, me chamo Wander Gabriel Camargo, sou graduando em História e bolsista no projeto Iconologia, Ciência da Cultura Guiada por Imagens, sob coordenação do professor Dr. Francisco Macho. Com ele, desenvolvo a pesquisa intitulada Estudo de Caso, Posidum, a formação de uma identidade iconográfica clássica, no qual analiso documentações literárias e iconográficas produzidas nos períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga para compreender os diferentes modos de representar o deus Posidon. Poseidon é geralmente reconhecido na modernidade como Senhor dos Mares e portador do tridente. Todavia, diferentes elementos foram atribuídos à sua personalidade ao longo da história grega e nas diferentes localidades da Hélade. Antes da cristalização de sua relação com o universo marítimo, esse deus esteve vinculado com terremotos, cavalos, bovinos e corridas de bigas. Pensando na multiplicidade de domínios de poder do deus, são analisados os documentos com o objetivo de compreender o imaginário mítico-social dessa sociedade, através das representações de Poseidon e como as mudanças do contexto histórico as influenciam a mudar também. As fontes primárias da pesquisa foram examinadas de acordo com a tradição warburgiana, na qual formula-se uma concepção sobre o entendimento da cultura que pensa todas as suas manifestações como conectadas e que a produção delas está totalmente condicionada pela experiência cultural do indivíduo. E a semiologia de Saussure nos auxiliou a pensar tanto o significante, a forma de representação do Deus, quanto o significado, o sentido do uso dos signos formadores da representação. A primeira etapa foi o exame das obras literárias a partir do inventário das aparições do nome Poseidon e dos seus epítetos nos poemas épicos, líricos, trágicos e nos hinos homéricos. Observando o seguinte quadro, verifica-se o número de citações para cada autor no conjunto de sua obra. Os epítetos são palavras que adjetivam o nome do deus, em maioria atribuindo domínios de poder a ele, como Deus dos cavalos e Senhor que reina sobre os mares, nesse trecho, contribuindo assim para sua representação. Com o auxílio da ferramenta Perseus Digital Library para a visualização do texto grego, classificou-se os epítetos segundo o elemento evocado por eles. Entre eles, os mais frequentes foram o mar, evocado em Pontius, a terra, com Enos e Gaius, e os cavalos e as bigas, com Hippius. A segunda etapa foi o trabalho com os vasos da cultura ática. Utilizou-se o banco de dados Beasley Archive para o levantamento dos vasos em que a divindade é representada, seguido da produção de um inventário com informações relevantes de cada artefato, como os temas míticos em que a divindade é representada. Num primeiro momento, a atenção voltada para a iconografia dos vasos é referente ao índice de representação de Poseidon, o signo que permite identificar quem é a figura retratada, como nessa hídria, em que sabemos que a figura da direita é Poseidon devido ao tridente que segura. Seguido desse índice, os mais frequentes encontrados foram a rocha, carregado por ele sobre o ombro esquerdo, evocando a relação com a terra, e o peixe, que ele segura com a mão direita, evocando o elemento marítimo. Pensando nesses dois domínios do Deus, produziu-se gráficos para observação de suas aparições durante o tempo, através dos epítetos e dos índices. Com eles, percebeu-se que em ambos os casos, a identificação com o elemento quitônico é maior no período arcaico, ao contrário do clássico, em que o elemento marítimo prevalece. Esse estudo possibilitou a visualização de um quadro composto por fontes escritas e da cultura material, que permitem averiguar as transformações no modo de representação da divindade ao longo do período analisado. Com as informações obtidas através do cruzamento das bases de dados da pesquisa, juntamente com a contextualização da produção dos documentos na história social e política de Atenas, concluiu-se que a predominância dos elementos marítimos na identificação de Poseidon coincide com a afirmação de Atenas como potência naval, após as guerras greco-pérsicas e ao longo do século V a.C. Visto que tanto os documentos escritos quanto as cerâmicas são produtos das relações sociais de dado momento, a maior aproximação com o universo marítimo teria propiciado uma maior motivação para as representações do deus como soberano do mar. Com isso, evidencia-se a tese de Aby Warburg de que os movimentos iconográficos correspondem aos efeitos da história social sobre a modulação da cultura. Nesse caso, a formação de cânones de representação do deus e de sua identidade.